Zanoni, você hoje é presidente do PR em Niterói, né? Segundo as informações, você está organizando o partido. Como é que está o partido neste momento aqui na cidade? Nelson, eu fui convidado para assumir a direção do partido pelo deputado federal Neilton Molim, com aí a outorga do deputado estadual Edno Fonseca, nosso secretário-geral Peregrino e o próprio Antônio Garotinho, ex-governador. Bem, eu percebo e percebi assim que assumi o partido que foi deixado um legado. Os que passaram, que me antecederam aí, fizeram um trabalho brilhante, né? Provavelmente a escolha nada mais foi por um perfil mais de gestão. É óbvio que o partido tem ali os seus candidatos, seus pré-candidatos, mas efetivamente havia necessidade de se criar um projeto de gestão no partido, dar uma conotação mais talvez falta de palavra, empresarial, no sentido de dar coordenação a esse partido. E a escolha eu acho que passou bem por aí, talvez um pouco pelo passado aí, fui de movimentos como a UNE, fui da executiva da UNE na época que o Fernando Guzmão era presidente da UNE, fui do gabinete do senador Roberto Freire, ajudei a escrever o plano de governo do senador, do ex-candidato a presidente Ciro Gomes, assessorei a juíza Denise Frossar nas 3 eleições que ela participou. Então acho que a escolha passou muito por aí, Nelson. Tá certo. Olha só, existe todos os partidos agora nesse momento têm preocupação com nominata. Você está conseguindo fazer a sua nominata? A nominata está tranquila? Como é que você está vendo? Nós temos aí recebido muitas fichas de adesão ao partido. No dia a dia o diretório está aberto na Rua da Conceição 95, 1508. Provavelmente isso, na verdade, somente quando os caciques do partido, na verdade quando o governador Garotinho e o próprio Edno Fonseca sentarem e se apresentarem, mas hoje nós temos candidatura própria, né? O deputado estadual Edno Fonseca, terceiro mandato dele, diga-se de passagem, é candidato a prefeito no município de Niterói. Edno Fonseca é candidato? Exato. Já está tudo delineado então com relação a isso, que o Edno Fonseca é o candidato? É o candidato. É um homem aí com 3 mandatos, numa ascendente, teve 30 mil votos na primeira, 45 mil votos na segunda, 77 mil votos na terceira eleição dele. Um fato curioso é que o bisavô dele foi o primeiro governador do estado do Rio de Janeiro. Então um homem preparado aí para tentar suprir as mazelas que o município hoje apresenta, ou essa lacuna administrativa que o município hoje se encontra. Sim. E o partido está aberto à aliança, conversações? Já tem algum partido em conversação com o PR? Tem, o PTC é um deles. Hoje eu acho que não existe a possibilidade só de um alinhamento ao PMDB, né? Tendo em vista aí um quadro pretérito, enfim, então o PMDB, o PR está disposto a conversar com aqueles que tenham uma posição propositiva para a cidade. Sim. Agora, e com relação assim a projeto, por exemplo, nós temos aí vários projetos, a cidade está cheia de placas, né? Placa disso, manutenção disso, manutenção daquilo, e hoje a cidade realmente, eu estava até ouvindo lá no dia do sepultamento do João Sampaio, o prefeito Jorge Roberto gritou assim: João Sampaio, aí todo mundo presente, aí lá na tumba fria um mortal disse assim, alguém no túmulo gemeu e disse assim: prefeito de Niterói. Aí alguém disse assim: lá também ausente, né? Então hoje a grande discussão hoje em Niterói é a ausência do prefeito. Onde vocês vão caminhar? Nós temos aí vários projetos, Caminho Niemeyer, privatização da Clean, que hoje incomoda todo mundo, são vários projetos. O PR vai partir por onde? Qual o projeto novo do PR? Nelson, eu acho que o que tem mais tenebroso hoje na cidade está aí pelos que passaram por aí, pelos que estão, né? Como você bem disse, existem várias placas na cidade, inclusive o próprio Caminho Niemeyer, o próprio cinema, enfim, e que você não vê conclusão nessas obras. Eu vejo particularmente uma verticalização, e estive conversando tanto com
com Égino Fonseca, com o Peregrino. Hoje Niterói tem uma verticalização, né? Basta olhar para o bairro de Caraí e você não vê nenhum tipo de discussão com relação ao sistema de esgoto. Provavelmente por uma questão cultural, política, de que obra no subsolo não dá voto. Mas o fato é, a gente consegue ver também a olhos vistos a verticalização de um lado em épocas de chuva, sem exceção, todos os bairros de Niterói hoje submersos. Bem, esse é um aspecto que eu não vejo ninguém discutindo, você só vê efetivamente o que você acaba de relatar, placas. Mas eu não vejo uma política de prevenção, por exemplo, Nelson. Hoje nós temos aqui uma realidade, que é o Complexo Petroquímico de Itaboraí, mas só se fala dos bônus. Aliás, lá atrás já se discutia, e quando surgiu a ideia do Comperj, os políticos sobem o palanque e falam, são 300 mil empregos diretos. O que aconteceu a respeito disso, e logo depois desse comunicado, foi um impacto violento na saúde, na educação, no transporte, um processo de favelização nessas cidades, porque o incauto, né, o homem comum, vinha de qualquer região do estado e até de outros estados com um papel debaixo do braço, achando que estava qualificado o suficiente para assumir um posto de trabalho aqui. Sim. Então você tem São Gonçalo, Itaboraí e Niterói já com as suas unidades de saúde que já são insuficientes para a quantidade, para o número de habitantes das suas cidades. Não obstante isso, essas pessoas chegam aqui, tentam o trabalho e não conseguem. Augusto, eu já ouvi ao noticiário que o Sérgio Cabral disse assim, em Niterói eu não vou. Eles negociaram, né, o fechamento da reeleição do prefeito Jorge Roberto com o vice do PPS. E o PMDB ficou de fora. Um PMDB que negociou em Niterói para ficar de fora. Até isso é a notícia que nós temos. Então Sérgio Cabral não virá a Niterói. Garotinho virá a Niterói? Não tenha dúvida, Nelson. Até porque, veja, eu acho que na primeira entrevista que eu dei ao Fluminense, assim que assumiu o partido, foi um dos comentários, que enquanto isso também é um comentário da minha amiga particular, a juíza Denise Frossard, que tinha uma frase muito interessante, que as coisas não vão mudar enquanto o mau hálito político estiver sobre o técnico. Então, Nelson, nós temos aqui um governador que não foi um governador eleito pelo Estado, por 93 municípios que compõem esse Estado. Então ele coloca justamente essa lógica do é dando que se recebe. Ou seja, ele só vem a Niterói se o partido dele tiver de alguma forma sendo beneficiado. Quer dizer, ele esquece um município que de alguma forma ajudou a eleger, eu não sei particularmente qual o percentual de votos, mas sei da importância do município de Niterói. Nós temos aí um ex-presidente do Tribunal de Justiça, nós temos aí figuras que fizeram história para esse estado, e no entanto um governador diz que não vem em Niterói por conta de não concordar com a política que foi feita aqui. E aí esquece que aqui tem homens e mulheres, trabalhadores, que necessitam não só da presença dele para ver dos problemas que acontecem em Niterói, como também das verbas, que aí fica subentendido que se ele não vem, ele fecha a torneira também com repasses estaduais. Tá certo. A outra coisa, se denuncia, quer dizer, nós tivemos uma catástrofe há pouco tempo, né, das chuvas, há pouco tempo, março, né? E disse que não existe política de habitação para aquelas pessoas que estão aí relegadas ali no terceiro BI, né? Com certeza o seu partido vai explorar o caso Bumba, quer dizer, dentro dessa crítica, falta de residência, de moradia digna para essas pessoas, o seu partido vai tocar esse projeto, vai mostrar um caminho para a solução disso? Nelson, sinceramente, quando se fala em explorar, eu tenho certeza que você não quis dar uma outra conotação, mas o fato, o que ocorreu, ocorreu. As pessoas que ficaram sem as moradias e principalmente que perderam seus entes queridos, não cabe aqui a gente estar explorando a desgraça ali. O que se percebe claramente é que não existe projeto de prevenção. O Comperj, por exemplo, ninguém fala absolutamente sobre as mazelas que vai trazer. Né? Que traz também para Niterói. Traz. Por exemplo, ninguém fala dos hidrocarburetos que vão ser lançados ao ar, monóxido de carbono, que vai trazer problemas diretamente a pessoas que têm asma, rinite, sinusite. Então você não tem uma proposta, discussão aqui, propositiva e mais, de se antever aos problemas. O fato do Morro Bumba
aconteceu, é um fato concreto. O que vai se estar discutindo aqui concretamente são projetos que não deixem esses fatos, como os demais, virem a acontecer. Tá certo.